Todas essas casas estão vazias, já é uma cidade fantasma, ninguém mora mais aqui. Para onde foram todas essas pessoas? Os canadenses estão abandonando o Canadá aos milhares, deixando o Canadá vazio, deserto. Agora só resta o Firulais. Para onde foram seus donos? Ali pode-se ver o avião que leva imigrantes que estão fugindo do Canadá. Adeus e fica vazio. Quão verdadeiro é o êxodo do Canadá? Para onde estão indo todos os canadenses e por que estão indo embora? Vocês? Eu tenho um clássico de Diego Saul Reina Espanhol, o tema com que ele começou este canal. Canadá, minha vida no Canadá, imigração para o Canadá, a economia canadense. Você quer vir? Dá para vir? Que tal voltar ao começo? Mas desta vez é diferente, porque o Canadá mudou muito desde que comecei a fazer vídeos. Vamos abordar o tema discutido nas redes sociais: o êxodo do Canadá, com canadenses e imigrantes buscando melhores oportunidades. O Canadá não oferece mais o sonho canadense. Para quem nasceu aqui, não é mais o mesmo país. E para quem imigrou, também mudou. Simplesmente não é o país que lhe prometeram. Não é o país pelo qual gastou tanto para se legalizar. Então vamos fazer o que a gente faz neste canal. É melhor olhar os números, as estatísticas. Algo histórico acontece no Canadá e todos comentam. Está viralizando nas redes sociais, mas estão te explicando os detalhes? Em 2024 e 2025, mais canadenses estão deixando o país do que em qualquer outro momento desde os anos 60. Não é uma tendência pequena, é um sinal de alerta. Ontário está perdendo quase metade das pessoas que estão indo embora, seguido pela Colômbia Britânica e Alberta. Pessoas que trabalharam duro, estudaram, pagaram impostos, hoje sentem que o país já não oferece o que foi prometido, e não são apenas os nascidos no Canadá que estão indo embora. Cada vez mais imigrantes qualificados, profissionais, graduados, internacionais, também estão fazendo as malas e indo embora. Depois de anos lutando e gastando contra o sistema migratório, eles vão embora. Quando as pessoas que apostaram no Canadá decidem ir embora, a pergunta não é quem está indo ou para onde está indo, mas sim, o que está dando errado. Não se preocupem, não vou me alongar muito, não vai demorar, estou de shorts e não posso ficar muito tempo aqui fora porque vou congelar. Vão congelar aquelas partes que eu comentei com vocês outro dia, então não vou demorar. Essa é a minha opinião inicial, só para começar o vídeo já com polêmica. Os canadenses estão indo porque para eles é fácil. Eles não precisam pagar um coiote. Eles não precisam aprender um segundo idioma, não precisam ir estudar em outro lugar, não precisam validar a educação, não precisam aprender uma cultura nova. Eles, com o inglês como primeiro idioma e o passaporte canadense, é muito fácil ir para outro lugar. Se eles tivessem que passar pelos mesmos obstáculos que nós, hispânicos, temos que passar, eu garanto, 99% dos canadenses que já foram embora não teriam ido, teriam aguentado com o que tem aqui. Porque apesar de todas as desvantagens que o Canadá teve nos últimos anos, ainda é um país muito bom. Então vamos começar com as principais razões pelas quais os canadenses, tanto imigrantes quanto nativos nascidos aqui, estão indo embora. Começamos pelo alto custo de vida, o alto custo, a moradia, a inflação e o custo da comida. Melhores oportunidades de trabalho, clima melhor. E a última, que para mim é a mais importante, e é a meta a qual todos devemos aspirar, que é voltar para o seu país de origem. Agora vamos analisar essas razões de forma mais profunda. Número 1. O custo de vida já não é suficiente para eles. Eles estão acostumados a esbanjar, eles não sabem economizar. Você vai ao supermercado e compra as coisas não congeladas, mas cruas. Eles não sabem disso, por isso o custo de vida já não é suficiente para eles. Moradia, o aluguel e as despesas básicas se tornaram insustentáveis para muitas pessoas, mesmo com uma boa renda. Porque o custo é alto, uma combinação dos dois, o alto custo e porque simplesmente não sabem viver com humildade. Eles têm muitas gerações vivendo com muitos privilégios. Número 2, melhores oportunidades fora do Canadá.
Um profissional com ensino superior pode ganhar mais em outros lugares, pagar menos impostos ou ter mais crescimento profissional, especialmente para trabalhadores qualificados, ou seja, em países com mais população. Se você é dono de um negócio, cidades com 10, 15 milhões de pessoas te dão muito mais alcance. Isso, inevitavelmente, levou a uma queda na qualidade de vida, mais estresse financeiro, menos acesso a serviços e a sensação de trabalhar mais para viver pior. Nós estamos muito familiarizados com isso. E 4, frustração com as políticas do sistema. Muitas pessoas discordam do governo de esquerda, tanto ideologicamente quanto pelos processos lentos. Também pelas poucas soluções reais para a moradia e pelas dificuldades para que profissionais exerçam sua carreira. Se você é um dentista ou médico que veio de outro país, entende isso muito bem. É aí que nós entramos, porque são os mesmos motivos pelos quais nós vamos embora. E o último, que não importa tanto, é o estilo de vida. Há canadenses que simplesmente querem uma mudança de cenário, não querem estar aqui. Cresceram nesse lugar congelado, cheio de neve, querem algo novo, não necessariamente uma vida melhor, mas algo diferente. Mesmo que ganhem menos, mesmo que a moeda em que recebam valha menos, isso não importa para eles, só querem mudar de ambiente. Perigo gelo fino. Vocês veem o aquecimento global? Não é brincadeira, mas lá estão aquelas crianças patinando no lago congelado no verão. Esse lago fica mais ou menos assim. Sim. Por isso o Canadá tem jogadores de hóquei tão bons. Olhem, vejam ali o garoto no meio da tempestade e da neve, indo se juntar ao time dele. Chove, neva ou relampeja? Aqui crescem os melhores jogadores de hóquei do mundo, aqui na cidade de Edmonton, e os imigrantes sempre foram embora. Isso não é nada novo, mas quanto esse êxodo aumentou, quantas pessoas a mais do que o normal estão indo embora daqui? Quer saber o número? Em 2024, 106 mil pessoas deixaram o Canadá, cidadãos e residentes permanentes, 106 mil, aproximadamente 0,2% do Canadá. Se você lê nas notícias o número de 100 mil pessoas que saíram do Canadá, você diz uau, mas se você vê a proporção em relação à população total, é muito baixo. Agora, qual é a média de pessoas que saem do Canadá? Desde os anos 80, são 98 mil por ano, quase 100 mil, ou seja, não aumentou muito. Qual é a diferença entre 90 e 806? Não é que esteja explodindo agora só por causa das redes sociais. As pessoas que saem do Canadá, antes de ir, fazem seu vídeo, seu TikTok, explicando o motivo, o que é bom, liberdade de expressão. E esses vídeos viralizam. Isso te faz sentir que mais pessoas estão indo embora agora? Esses são cidadãos e residentes permanentes. Os estudantes e pessoas com permissões de trabalho também estão indo embora. E esses são os mais tristes, porque a maioria deles foi embora porque já não podia mais ficar. É isso mesmo, esse êxodo de imigrantes no Canadá, na maioria das vezes, não é voluntário. Se você contar o número total de pessoas que deixam o país, mais da metade é porque o sistema migratório fechou as portas para elas. Eles não puderam mais ficar, não foram embora porque quiseram, ou porque não gostaram do Canadá, ou acharam que não era uma boa opção, mas sim porque foram obrigados a sair. Não é a mesma coisa ser expulso do que decidir não ficar. Sim, há pessoas que estão indo embora, sim, voluntariamente, mas a porta também está se fechando para muitos que me deixam esses comentários e dizem: ah, você só desanima, eu que quero ir embora. Não é para te desanimar, só estou te dizendo, você vem para encarar um desafio? Todos nós gostamos de desafios. Quem gosta do fácil? Ninguém. A realidade não é para te desanimar, é para que você saiba exatamente para o que está vindo. Mas nem tudo são más notícias. Aos poucos, estamos vendo um aumento no número de permissões que são aprovadas, no número de estudantes que são aprovados, no número de ofertas de trabalho que são publicadas. Sim, diminuiu, mas nem tudo está perdido, nem tudo são notícias terríveis. Conforme a economia do Canadá vai se recuperando, o número de imigrantes que aceitam e as oportunidades para quem quiser vir
continuarão aumentando. É preciso ficar atento e nunca desistir. Olha, nós cortamos em pedaços ainda menores, do tamanho de uma mordida, para processá-los melhor. No primeiro trimestre, no primeiro terço de 2025, 27.080 pessoas deixaram o Canadá. Vamos arredondar para 27 mil, a média do 25 mil. Se você olhar o aumento, sim, aumentou demais, explodiu fora de proporção. Na verdade, não. Esse êxodo não é por um único motivo. Não posso te dizer que só uma coisa está causando isso. Porque os imigrantes estão indo embora. Por isso? Não. É uma combinação de muitos fatores. Alguns que já existem há décadas aqui no Canadá e outros que são novos. E é a soma de todos eles. Mas sim, há pessoas que estão indo embora e isso significa que é uma oportunidade melhor para quem quer vir. O Canadá não está esvaziando, só está criando novas oportunidades para quem quiser vir. Eu ainda escolho vir para o Canadá porque considero que é a minha melhor opção, dadas as minhas circunstâncias, e ao mesmo tempo é a melhor opção para muitas outras pessoas. Quando te dizem para nunca tocar na neve amarela, é disso que estão falando. Neve amarela. Outra razão pela qual eles vão embora é para a reunificação familiar, ou para retornar às suas raízes. Olha, nos dizem que aproximadamente 18% dos imigrantes no Canadá deixam o país em 25 anos. O que isso quer dizer? Que o Canadá é horrível? Quer dizer que eles voltam para o começo, voltam para suas raízes, para o país onde nasceram. É o que eu vou fazer. Eu vou para Chiapas. Não vou me aposentar aqui. Não vou ter 80 anos morando aqui. Quando eu for idoso, não vou estar aqui. Não tenho nada para fazer aqui. Agora, que são meus anos mais produtivos, meus anos de trabalho? Claro que sim. Com muito prazer estou aqui. Trabalho, contribuo, pago impostos, crio meus filhos aqui. Fico muito feliz de levá-los para uma escola canadense e vê-los tendo o que nunca tive. Eles não enfrentam a violência, marginalização e problemas que vivi. Mas, eventualmente, quando eu for velho e eles forem adultos, o que eu poderia fazer aqui? E não sou o único imigrante que pensa assim? Muitos imigrantes vêm para o sonho canadense com o objetivo de juntar seu capital e voltar para casa. E não só isso, os filhos que nasceram aqui também fazem isso. E aqui vamos ver um número importante. Para qual país estão indo os canadenses que estão saindo do Canadá, que nasceram aqui no Canadá? Não os imigrantes, os canadenses. Vamos ver. Os três vão para os Estados Unidos, México e Reino Unido. O país número 1, com 48% dos imigrantes, é os Estados Unidos. A maioria deles vai aqui para o outro lado, assim como nós no México dizemos para o outro lado. Aqui também é para o outro lado, só que para o sul. E eles vão, porque os Estados Unidos eles são muito parecidos, são muito semelhantes ao Canadá em economia, infraestrutura, a forma como tudo funciona, o mesmo idioma e uma cultura muito similar. Depois dos Estados Unidos vem o México. 8% dos imigrantes vão para o México. Por quê? O clima. O que eu digo, se a economia está tão ruim, quem vai para o México? Para o México você não vai para ganhar dinheiro, pelo menos a maioria não vai. Para o México você vai para aproveitar as praias, o clima, a comida. É aí que entra o poder superior do dólar canadense. Essas são pessoas que têm aposentadorias e já não precisam mais estar integradas à força de trabalho canadense. Para eles, o México oferece uma qualidade de vida melhor. E aqui está a evidência de que o Canadá continua sendo um país melhor. Por $1 canadense, você recebe entre 14 e 15 pesos mexicanos. E por último, o Reino Unido. Todas as pessoas que eu conheço, canadenses que vão para o Reino Unido, é porque de lá vieram seus pais ou avós. Ou seja, eles estão voltando para o seu país de origem, mesmo que nunca tenham estado lá. Mesmo que tenham nascido aqui, só os pais ou avós eram de lá. E é por isso que eu tenho essa ideia de que meus filhos vão querer se aposentar no México. Eles estão voltando para o país de origem dos seus antepassados, do seu pai, do seu avô, assim como os canadenses que vão para o Reino Unido. O mesmo conceito, a mesma mentalidade, só um país de origem diferente, mas no final é a mesma coisa. Quero voltar para o lugar de onde veio meu pai. Ainda assim, isso não significa que a população do Canadá esteja diminuindo, a população continua aumentando, mas continua aumentando por causa da imigração, não pelo nativo que nasce aqui.
Já sabemos que os nascimentos aqui no Canadá estão muito abaixo do necessário para sustentar uma população e aumentá-la. Isso já sabemos há décadas. A população no Canadá aumentou principalmente por causa da migração. Então, imigrantes e nativos estão indo embora? Sim, mas ainda há muito mais imigrantes chegando. Por isso a população não está diminuindo, só não está aumentando tanto. Agora, quais são as projeções para o futuro? Sim, se essa taxa de imigrantes que vão embora, taxa de canadenses nativos que vão embora, continuar e aumentar, se aumentar a cada ano, então sim, o Canadá vai ter um estancamento na sua população e é possível que fique assim. Pode ser que nem diminua, nem aumente, ou que aumente muito, muito pouco, mas que a população diminua. Na minha opinião, não. Bom, já vimos os números, já vimos os dados, já vimos as estatísticas, já ouviram piadas, já fiz vocês rirem, chorarem e ficarem bravos. Agora vamos ver a minha opinião. A minha opinião. Eu acredito firmemente que nós, hispânicos, especificamente, somos a solução para o Canadá. Podemos construir as casas que eles precisam em tempo recorde. Podemos colher suas plantações de forma eficaz, eficiente, sem aumentar o preço para eles. Podemos nos adaptar a todos os desafios que o país oferece. Podemos ter filhos que vão crescer para ser filósofos, pensadores, cientistas, militares, professores, governantes, banqueiros, todos imigrantes perfeitos. Nós somos a solução para o futuro do Canadá. E há muitos por aí que se odeiam tanto. Eles estão tão predestinados ao erro e ao fracasso que zombam de mim quando eu digo isso. Depois eu mostro esses exemplos para eles. Quero manter este vídeo livre da contaminação dos haters, pessimistas odiosos que não acreditam em si mesmos. Se você não acredita em si mesmo, não estrague isso para todos os outros que acreditamos em nós mesmos. Depois eu mostro esses vídeos, mas por enquanto vamos focar só nisso. O Canadá precisa de muita ajuda, precisa de um grupo específico de imigrantes, de pessoas que estejam acostumadas a sofrer, a lutar, a manter o bom humor diante das dificuldades, a trabalhar duro diante do trabalho. Que estejam dispostos a passar por tudo, porque já viveram de tudo. E sem esse grupo de pessoas, o Canadá não vai crescer e esse grupo somos nós. A solução para seus problemas. Bem ali, na porta da sua casa. Se você tirar os Estados Unidos da equação, nós somos vizinhos, não precisam ir para outro continente, não precisam ir tão longe. Nós, hispânicos, somos essa peça que a crise do Canadá precisa. Só precisam mudar seu sistema migratório, ridículo e rígido, e nos aceitar, abrir as portas para nós. De forma controlada, claro, de forma controlada, com ordem. Nunca estou dizendo para abrir as fronteiras, nunca disse para dar tudo de graça, deixar entrar quem quiser. Não, que haja uma ordem, um processo de seleção, mas que seja possível entrar. Que de forma razoável você aceite alguém que só quer vir trabalhar e beneficiar o país. E eles mesmos vão perceber como em poucos anos as coisas vão começar a melhorar, vão subir se o Canadá tivesse uma boa parte da sua população, uma boa parte da sua mão de obra, da sua força de trabalho. Como hispânicos, eles mesmos veriam como recuperam seu status de potência mundial e chegariam a um nível que sozinhos não conseguiriam. Essa união entre canadense e hispânico, a infraestrutura que eles têm, o território e os recursos naturais, combinado com a nossa mão de obra, espírito de luta e perseverança, são a combinação perfeita para o país mais próspero do continente americano. Mas aí está, que não nos deixam entrar, colocam obstáculos, eles mesmos estão atirando no próprio pé. É como se alguém precisasse de ajuda com um saco de batatas, você oferece com um carrinho de mão, mas a pessoa recusa porque você não fala inglês ou francês. Alguém que está ali recolhendo folhinhas do seu quintal com as mãos, e você passa com uma vassoura, senhorinha, eu varro o seu quintal. Não, porque você não tem doutorado nem mestrado. Assim estão os canadenses. Espero que eles reflitam. Esperamos que eles reflitam. Você quer se esforçar para ser um desses imigrantes? Ligue para qualquer consultor de imigração registrado que você quiser. Você gostaria de fazer seu processo conosco? CV Canadá Imigração.